Entra no ar o Podfran. Gente interessante sempre vem. Histórias que prendem a atenção. Conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender. Com as celebridades te surpreender. Podfran, história de vida. Podfran, acontecimentos. Podfran, no YouTube brilha. Boa noite. Estou aqui no Movie Fest, no Museu Movimento do Carlãozinho Coachman, com um cara que eu imaginei nunca conhecer na minha vida. Um velejador dos sete mares, um escritor, um aventureiro. Eu fiquei imaginando você cruzando esse oceano sozinho. Não, sempre tinha mais alguém comigo, né? Eram dois, né? É. E daí começa a dar um negócio, assim, porque ele vive o que nós sonhamos, assim, a maior loucura, um barco, veleiro, no oceano, dias e dias. E tem filme, e tem muitas coisas. Eu estou aqui com Beto Pandiani. Talvez você não conheça aqui do Podfran, mas o Brasil conhece, o mundo conhece. Os apaixonados por velejar, Velejar, navegar, velejar. velejar, navegar conhecem. Ele vai estar numa expedição logo menos. Também eu vou querer que ele fale disso. Beto, muito obrigada. Que honra uma presença tão ilustre aqui na nossa cidade, no evento Movie Fest do Daniel. Obrigado você pelo convite. Meu, como tudo aconteceu? Nem eu sei, viu? Nunca que eu imaginei na minha vida que a minha vida seria assim, né? Conscientemente, pelo menos, né? Mas tudo teve origem em Santos, né? Eu sou natural de Santos. E meu pai velejava na Itália, isso no século passado, em volta de 1928, 27, 30, ele competia. Bom, a vida dele foi uma aventura, né? E por causa da guerra ele fugiu da Itália e tal, e eu sou filho do terceiro casamento do Corrado, né? E quando eu nasci em Santos, ele já não velejava mais, mas ele me contava, assim, eu me lembro, tenho recordações, eu vendo um livro de vela no colo dele, imagens dele velejando na Itália. Isso ficou gravado, né? Uns 7 anos de idade, é uma idade que o teu pai é um herói, né? E infelizmente ele faleceu cedo, ou talvez tenha sido necessário, né? E depois de uns anos eu comecei a pensar em dar a volta ao mundo num veleiro, né? Só que normalmente quando você pensa em fazer uma volta ao mundo ou viajar num barco à vela, você pensa num barco com cabine, um barco grande, um barco oceânico, né? Que é um barco feito propriamente para isso, né? E a minha carreira ela foi para um lado assim surpreendente, né? Porque eu comecei a competir inicialmente com uma classe de barcos que chama Hobbycat 16, que é um barco pequenininho de 2 cascos, muito popular no mundo todo. E durante 10, 11 anos competi nessa classe, fui campeão americano, corri muitas provas no Brasil, fora do Brasil. E um dia, junto com um amigo meu, Marcos Susbacher, nós tivemos a brilhante ideia, nem tão brilhante assim, mas de sair de Miami e velejar até Ilhabela num barco sem cabine como esse, né? Sem motor, sem proteção alguma, sem nenhum, vamos dizer assim, nenhuma segurança. É um barco que é feito para você velejar em represa, um barco para velejar em Ilhabela, um barco para você velejar algumas horas e pronto, né? Não é um barco para você viajar, porque não tem onde guardar nada, né?
E ficou essa. Quando nós tivemos essa ideia em 93, veio assim, junto com essa ideia, veio um entusiasmo dentro de mim, assim, um fogo, assim. Tá bom, a ideia é maluca, né? Mas como que a gente faz para viabilizar isso, né? Agora vamos dizer, falando sério, agora vamos fazer a viagem, tá bom. Mas como que a gente vai fazer com água, com mantimentos? Onde a gente vai dormir? Onde a gente vai parar? Como que é velejar de noite num barco desse, né? Será que o barco aguenta, né? Então, aí começou a fase do planejamento, que estratégia a gente usar, como ia ser a logística dessa viagem, né, para abastecimento de comida e tudo mais. E acabou que essa parte me fascinou, fiquei fascinado por esse exercício de imaginação. E você passa um ano, às vezes dois, algumas viagens, demorei até um pouco mais, que é você imaginar algo que nunca foi feito e que você precisa tornar aquilo factível, precisa tornar aquilo seguro, e você precisa acreditar que é possível, né? Então, essa fase do projeto, que é antes de você colocar o barco na água, a gente brinca que a gente, quando coloca o barco na água, a gente já fez 80% da viagem sem ter navegado nenhuma milha. E quando começa a viagem, que é a execução, aí você tem os 20%, né? Mas nos 80%, que é, vamos dizer, essa época de delírio, né, de pensamentos, de ideia, de planejamento, é o tempo da dúvida, é o tempo do questionamento, é o tempo de você buscar soluções, ser criativo. Quando a viagem começa, você vai para um pragmatismo e para a vida real. E aí você tem que realizar aquilo lá que você idealizou. E aí não pode ter mais dúvida. Você não pode mais achar que aquilo não vai dar certo. Você tem que buscar dentro de você uma determinação que até então você desconhecia que tinha. Você vai buscar uma resiliência sobre-humana, porque o barco é molhado, o barco é aberto, você veleja 10, 12 horas. Então, e as condições climáticas? Sim, exatamente, esse é o desafio, né? Um barco que você vai passar um ano. Lógico, a gente para acampar nas praias, mas algumas velejadas são de 48 horas, 36 horas sem parar, molhado, velejando com o teu corpo, você faz força o tempo inteiro, não é que você fica sentado fazendo nada, né? Então tem uma exaustão, tem uma demanda física grande, uma demanda mental muito forte de concentração. E essa primeira viagem, especialmente Miami-Ilhabela, né, que durou 289 dias, ela foi um marco na minha vida, né? Foi tudo antes da viagem e depois dessa viagem, né? Foi uma grande mudança interna, né? Porque eu passei um ano sem comprar absolutamente nada. O barco era muito pequeno, eu tinha como pertences pessoais 3 camisetas, 3 bermudas, uma sandália, uma jaqueta, mais nada, não comprei nada. Foi o ano mais feliz da minha vida. Dormi em 150 lugares diferentes, conheci centenas de pessoas nos ajudaram. É interessante, né? Porque nós que moramos no Brasil, que é um país de muito contraste, né? As pessoas têm muito medo, né? Então a gente tem uma mídia muito contaminada, então as pessoas têm uma ideia de que o mundo é um mundo perigoso, que as pessoas são perigosas, ruins, tal. Mas o mundo não é isso. O mundo é maravilhoso, o mundo é feito por, eu acho que 99% de pessoas legais. E a gente provou de muita generosidade ao longo desse ano, né? Então eu fui encontrar um mundo verdadeiro, assim, né? Um mundo que ninguém conta que existe, né? Você tem que experimentar esse mundo para você saber como esse mundo é. Não adianta você ficar em casa no sofá olhando para uma tela reclamando da vida, porque você está falando de uma coisa que não existe.
Eu sempre escutei que os europeus eram frios. Na Mas, Europa, eles são frios. E eu morei muitos anos na Europa. E a minha concepção, morei na Dinamarca, uns países mais. sim, E eu olho e falo, não, são ingênuos. Eles é, são puros. são É, então, diferentes. é isso que você está falando, totalmente. É. Não é o que te contam. Você precisa experimentar, né? O mundo é bonito. Você precisa sentir o gosto do mundo, né? E então foi uma viagem assim muito marcante, obviamente por ter sido a primeira viagem, a gente não tinha experiência. Que ano que foi, Beto? 94. 94. E então o barco quebrou muito, cometemos vários erros, né? Mas foi uma escola, né? E infelizmente chegamos em Ilhabela, né? Depois de quase 10 meses, bem magros, bem queimados, assim, muito felizes, totalmente diferentes. Eu, principalmente, que fiz a viagem inteira, assim, ficar fora da minha casa, um ano dormindo numa barraca, assim, foi uma experiência muito legal. E quando eu voltei para casa, Fran, eu tive um choque, porque eu esqueci como a minha vida era. E aí, quando eu cheguei na minha casa e vi aquela quantidade de coisas que eu tinha acumulado, para, assim, muita roupa, muita coisa, 3 bicicletas, sabe? E eu falava, gente, eu passei um ano sem nada, né? E fui tão feliz, para que tanta coisa, né? Por que a gente compra tanto, né? Como o barco também tinha muito pouco espaço para água, para comida, você dá muito valor à comida, não tinha energia, né? Aí você chega numa cidade como São Paulo, qualquer cidade, né, brasileira, você tem energia à vontade, você tem água à vontade, você tem alimentos, você tem recursos, você pode comprar, né? Você não vai pensar que assim, não vou comprar maçã porque vai acabar a maçã. Você atravessa a rua, no mercado tem maçã. Nosso barco não. Não tem espaço. Se você comprar 3 maçãs num lugar e ficar uma semana sem ver o mercado, vai acabar a tua maçã e você vai ficar sonhando com uma maçã. E quando você pegar uma maçã para comer, você vai comer ela diferente. Então, o que eu percebi na primeira viagem é que a coisa que mais educa a gente é a escassez. A escassez educa. E a fartura, ela nos torna aborrecidos. A fartura nos torna perdulários, sabe? Nós nos torna irresponsáveis em relação a tudo. Mas a escassez, ela torna tudo mais valioso, né? Você presta atenção, você está muito mais focado, porque dentro da escassez você vê a oportunidade, né? E então essa viagem também me trouxe um outro elemento, né? Bom, como a gente viajou com muito pouco peso e a gente foi ao longo da viagem tirando mais peso ainda, a gente conseguiu, porque a primeira viagem foram 2 catamarãs, né? E eram 4 velejadores. Então, a gente conseguiu ao longo de praticamente um ano tirar 105 quilos do barco de peso. E então veio logo um slogan, né? Viagem leve, viagem longe. Isso virou um mantra na minha vida, né? Quanto mais leve você viaja, mais longe você vai. Pode ser tua alma, o teu corpo, o teu barco, a tua empresa, a tua mente, né? Os apegos que a gente vai abrindo mão, ressentimentos, essas coisas são bagagens, né? De uma certa forma, que muita gente põe na mochila e durante a viagem arrastar esse peso extra, ele cria um desgaste, né? Então, muitas vezes a tua viagem ela é encurtada porque você está levando coisas que você não precisava levar. E depois veio a segunda viagem, a terceira, foram 8 viagens, né? E talvez ainda venha a nona, não sei, quem sabe, mas e interessante é que cada viagem gerou livro, gerou filme, palestras, exibição, como se diz, exposições fotográficas. E eu fui ao longo dos anos mudando também, né? Porque cada viagem trouxe um outro aprendizado. E o que me agrada nesses momentos que eu posso viajar, assim,
é que é como se eu tirasse férias do mundo, desse mundo. É um mundo programático, né? As mentes são programadas por crenças, por hábitos e por sistemas muito controladores, né? E quando você vai embora para a natureza ela tem outras regras, né? E você está livre para ficar com você, né? É como se você tivesse, sendo você realmente, Sim, sem ser você nessa não é o situação, personagem não é o mais. personagem. E aí você é um momento de encontro, né, que você tem com você. Porque são, vamos dizer, períodos longos assim de silêncio, ou períodos longos com pouca interação com o mundo, né? E isso o mais interessante disso, Fran, é que você percebe claramente que tem duas coisas que acontecem dentro da gente o tempo todo, que é pensar e sentir. Só que pensar é barulhento, né? Porque tem muito ruído, né, a mente. E a mente, dentro da mente estão as emoções, né? E o sentir, ele é silencioso, ele é mais discreto. Então, como você tem uma mente muito barulhenta, você não está prestando atenção no que você está sentindo. Embora todos nós estejamos sentindo, é, poucas pessoas estão prestando atenção no que estão sentindo. Esse sentir, acho que tem mais a ver com a contemplação, de você estar presente nesse momento. Sim, mas pode sentir em São Paulo, você pode sentir aqui em Socorro. Só que você precisa treinar a sua mente a traduzir aquilo. Porque se você não consegue ser o observador de você, dificilmente você vai prestar atenção. Então, as viagens, elas me treinaram a eu prestar atenção no que eu sinto. Venho num lugar, eu estou vendo uma opção de gente, é a mente que está funcionando, porque eu estou observando, estou analisando, estou aqui vendo as motocicletas, mas assim, o que eu estou sentindo com isso aqui? Nostalgia, minha época que eu viajava, lembranças, que lembranças são boas, são lembranças que me remetem a uma época da minha adolescência, como é que eu estava nessa época? Isso é muito mais profundo do que você olhar uma motocicleta e ficar olhando analiticamente ela. Você faz O esse tempo inteiro. observador. Do que eu estou sentindo. Né? Eu sou assim. Então, Eu entendo. é, porque, então, É muito porque louco o isso. sentir te dá muitos subsídios, né? Para você se olhar, você falar, bom, mas eu estou angustiado, por quê? Não é o meu caso agora, mas eu digo assim, eu vi uma moto aqui, eu tive quando era moleque. Então, sabe, me remeteu para aquela época, uma época muito interessante da minha vida de moleque, que sonhava muita coisa, sabe? Só que se você não presta atenção no que você está sentindo, é, certamente você vai cair numa programação mental de controle. E como a nossa mente é muito reativa, você só fica reagindo a estímulos, né? Mas você não busca nada que é genuíno teu. Então, normalmente, quando você pensa muito e não presta atenção no que você sente, você não presta atenção na tua intuição. E no mar, a intuição para nós é a nossa bússola, é a nossa localização, porque você está num ambiente extremamente selvagem, né, que é o oceano. Você lida com a imponderabilidade o tempo inteiro, num barco aberto, sem cabine, onde teu risco de vida é permanente. Mas se você está conectado à sua intuição, você não está dando espaço para sua mente criar um medo, por exemplo. Então, muita gente pergunta, você não tem medo de morrer no barco? Não, a gente não pensa na morte. Na verdade, é o contrário, a gente pensa na vida. A gente veleja conectado, veleja com responsabilidade, com planejamento, pensando em viver, não pensando em morrer, que é completamente diferente.
Porque você vai para o mar pensando em morrer, possivelmente você vai morrer. Você Não, fica, é vida demais ali, né? você É muita fica vida. pensando nisso, né? Você vai atrair a experiência. Então, não, eu quero chegar bem. Não que na época que a gente faça o planejamento, a gente não pense que pode acontecer um acidente, não sei o quê. E a gente previne. Ah, se acontecer o barco virar, como que a gente vai desvirar? Se cair um mastro, se quebrar um leme, você tem que ter aqui. Tudo isso está planejado dentro dos Tá, riscos. sim. Uhum. Óbvio, aconteceu muita coisa já que não estava planejada e que a gente teve que improvisar na hora, ou fazer uma gambiarra, ou encontrar alguém que nos ajudou. Mas é interessante hoje olhar para trás, assim, para as viagens, né? E falar assim: nossa, aquele dia que o barco quebrou, se tivesse quebrado um dia antes, aquele mesmo acidente tinha colocado a gente numa situação muito ruim, que teria quebrado num lugar que não podia quebrar. E quebrou num lugar que era mais fácil solucionar. Então, tem coisas que eu nunca vou saber o porquê. Né? Teve algum perrengue desses em alto mar que você falou, ixi, Sim, vários, né? É isso agora, né? Que a gente tem que agora é focar na solução, sabe? Não, nós, atualmente, o meu colega de viagem é o Igor, né? O Igor Belli, e nós fizemos as 3 últimas viagens juntos. O Igor é muito tranquilo, como eu, nós dois combinamos muito, tal. A gente no Pacífico 2 vezes a gente quase perdeu o barco, por causa de quebras, né? Mas se você olhar o filme do Pacífico, né, para quem está ouvindo a gente aqui, que está no meu canal do YouTube, que é Beto Pandiani, aquela Travessia do Pacífico, parte 1, parte 2, tá cheio de situação assim, de acidente, de quebra, né, situações difíceis. E a gente fez um filme dessa viagem e as pessoas podem ver a gente solucionando com calma, com uma serenidade, situações que algumas pessoas podiam entrar em pânico. E a gente estava lá, assim, bom, temos que encontrar um jeito de chegar numa próxima ilha para arrumar o barco. Então, até chegar nessa ilha, precisa fazer uma gambiarra, sabe? Agora, eu não conseguiria dizer para você, indo de um jeito mais profundo, por que que tudo que a gente fez deu certo. Eu seria prepotente em falar, não, nós somos ótimos solucionadores de problemas, a gente conhece. Não, a gente sabe que a nossa ação ela vai até um ponto. Depois você entrega, né? E eu sempre senti uma força espiritual por trás, né? De proteção, mas não de proteção como a gente imagina a proteção. A proteção que eu enxergo é a nossa própria alma conectada, lendo os sinais. Não é algo de fora, é algo dentro mesmo da gente, sabe? A gente se conectando com o universo, a gente se conectando com a intuição, ouvindo a leitura da natureza, prestando atenção no que você está sentindo, tendo algumas ideias, sendo obviamente responsável, conservador. Então é um conjunto de coisas assim que são difíceis da gente provar. Mas quando eu no caso, ou o Igor, né, nós que provamos as viagens, ou o Duncan, que nós temos 3 viagens juntos também, a gente sabe que tem algo que vai além. é, Sabe, que é além da compreensão humana, além da compreensão da mente, mas obviamente não daria certo se a gente não fizesse a nossa parte. Então, não, cada um vai embora um dia, né, desse planeta. A gente sabe que ninguém sabe a data de validade, mas é difícil você nascer nesse lugar e não fazer o que você sonha, o que você gosta. Então, eu
fiz as viagens, quero fazer mais viagens, escrevi os livros, tudo. Mas eu abri mão de muita coisa para fazer isso. Eu não sabia, obviamente, que ia dar certo. Mas, desde adolescente, eu tenho uma certeza. Não sei como vou morrer, mas eu não vou morrer arrependido. E arrependido no sentido de falar, nunca acreditei no que eu quis. Eu quero isso, então eu vou atrás disso. Se vai dar certo, eu desvinculei. Eu não sei se vai dar certo, mas quando você vincula o teu sonho ao resultado, já não é mais um sonho, já é um comércio. Sim. Você já está dizendo para o universo que você não confia. E isso não vai dar certo. Eu acho que o nosso grande aprendizado é essa confiança cega. A entrega. Essa A entrega. Exatamente. É você ir cego, é fazer o voo cego. Porque o que importa é o voo. Uhum. Você não está preocupado com o depois do voo. Não. É o voo. Claro. A gente veio aqui para confiar no voo. Senão, a nossa vida vai ser medíocre. E eu não tô criticando quem quiser ter uma vida medíocre. Medíocre não é nenhuma ofensa, é uma vida sem propósito, sem encanto, sem brilho. Todo mundo pode experimentar uma vida sem brilho. Faz parte da jornada espiritual. E todo mundo é livre para escolher o caminho que quiser. Mas no meu entendimento, no meu coração, a vida só faz sentido se a gente se conecta com aquela voz de dentro da gente. Diz, olha, isso aqui você faz bem, isso aqui é o que você tem que fazer. Vai ter muita pedra para quebrar no caminho, mas no final a recompensa vai ser grande. Que sejam essas as pedras, né? Que não sejam outras. Não dá para escolher, né? Assim, a gente não sabe, né? Mas se você fala assim, eu quero lidar bem com o imponderável. Bom, a vida vai te dar situações imponderáveis difíceis, né? Você quer lidar bem com o imponderável, é isso. Eu quero lidar bem com a natureza. A natureza vai se mostrar feroz, né? Implacável. Você não queria se relacionar com a natureza é, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente deseja, né? Porque a alma ouve, né? Eu falo muito isso, a alma tem orelha. Seus pensamentos que são captados pela tua alma e ela te devolve as experiências, né? Então, presta atenção no que você pensa. Pensamento é uma carta. Você envia pedindo uma experiência. Então, presta atenção. E desde essa primeira viagem, você já tinha ideia, assim, isso vai ter material para filme e tal, ou não? Sim. A gente saiu para a primeira viagem já para fazer um livro, para fazer um filme, embora isso tenha acontecido muito tempo depois. O filme nunca saiu da primeira viagem, mas o livro sim. Tem um projeto agora, inclusive, para fazer um filme sobre as 8 viagens. Um filme para contar as histórias, mas livro, cada viagem tem um livro, né? Esse livro é? Esse livro aqui é um livro que não fala de uma viagem. Esse livro aqui, ele fala, é um projeto, educação. Ele fala de um personagem que se chama Spaghetti, que era meu apelido na escola, junto com o Picolé, que é o meu cachorro. E essas duas figuras aqui vão para a Patagônia, uma exploração baseado numa história real, né, na Rota Austral que eu fiz em 2000, 2001, junto com o Gui. E eles vão averiguar a contaminação dos plásticos nos oceanos. Então, é um projeto de educação onde o livro é um livro que tem as ilustrações do Olavo Costa, são maravilhosas. É texto e quadrinhos. E a próxima edição
vai sair, tem bastante texto, né? Ela vai sair com 45 QR Codes, onde o jovem do ensino médio, à medida que ele vai lendo, ele vai apontando o telefone para os QR Codes e ele vai acessando conteúdo digital Vai indo pra educativo. situação. Ah, olha que Então tem biologia, incrível. tem história, tem plástico, reciclagem, tem uma porção de assuntos que são pertinentes no ensino médio. A parte educativa desse livro foi feita com a Anima Educação. Então tem uma plataforma de streaming onde todo o conteúdo digital fica lá. Então o jovem, quando acessa o livro digital, a parte digital dos links, ele vai para uma plataforma fechada. E nessa plataforma que a Tocha Filmes fez, ela tem também 20 documentários de temas educativos de ESG. Então a gente está montando, na verdade, um projeto de educação onde tem livro, plataforma e conteúdo. E o projeto ainda conta com o manual do professor. Então, se, por exemplo, eu vendo o projeto para socorro, para a prefeitura, para colocar nas escolas públicas daqui, as escolas do ensino médio. Os professores vão ser treinados a ensinar o livro com a plataforma para os alunos. A extrair o máximo, vamos dizer assim. Porque Que incrível. quase um método que a gente coloca aqui, consciência ambiental, tecnologia, entretenimento, literatura. E o Spaghetti, ele é um garoto, né, que sai para velejar na Patagônia, um garoto idealista, então tem empreendedorismo, tem resiliência, tem vários elementos que foram importantes para compor a minha vida, né, assim, da minha trajetória, né? Então eu ponho tudo isso nesse personagem. Que incrível. E deixa eu. A gente estava falando com o Alexandre Soc. Soc. E ele falou sobre os plásticos, os oceanos. Sim. E você viveu isso também, né? Eu vejo plástico há 40 anos nos oceanos. Né? Cada vez mais. Muito. Nos lugares mais absurdos. Em qualquer lugar. Não tem mais lugar hoje que não tenha plástico. No Ártico tem plástico. Está sendo exibido aqui um filme, né, o Rota Polar, que nós fizemos, né, em 2022, com o Ale Soc e o Beto. E nas vilas inuites estão inundadas de lixo de plástico, na calota polar. Então, eu vejo o plástico como um problema muito mais grave do que a emissão de CO2. Porque a emissão de CO2, você vê uma indústria chegando com energia solar, eólica, outros tipos de energia. Você vê no futuro um caminho. Agora, o plástico, ninguém está fazendo absolutamente nada, praticamente nada, né? Não. Os governos, né? Você vê ações da iniciativa privada, mas os governos não fazem nada. A educação, não tem uma escola falando sobre educação ambiental. A gente está na década dos oceanos pela ONU, não existe nenhum movimento no Brasil falando sobre isso. Então... E o consumo desenfreado, né? A cada minuto, só a Coca-Cola invasa 200 mil garrafas de plástico, PET. Então, por exemplo, nós estamos tomando aqui uma água de latinha. É ótimo, porque isso aqui é reciclável. Sim. Porque esse plástico aqui de garrafinha, você toma a água em 1 minuto, e aí? Agora, esse plástico que está aqui, né, tudo bem. Você vai usar um telefone 3, 4, 5 anos, né? É diferente, né? A gente não está demonizando o plástico. A gente está dizendo que, primeiro, o plástico tem que ter um destino correto. 2, a gente pode eliminar esse plástico de minuto. Esse plástico de minuto não tem... Para você transformar a reciclagem de uma PET é complicada, porque a verdinha não mistura com a transparente, a tampinha é outro tipo de plástico. Ainda não tem uma indústria, vamos dizer, paralela, como é o alumínio de reciclagem, que já hoje funciona. O Brasil é o país que mais recicla alumínio. E você vê os rios cheios de plástico, né? E quando ele vai para a natureza, ele vai decompondo, e ele vira microplástico, nanoplástico, isso vai para a atmosfera, vai para o lençol freático. Ele vai para lugares que a gente não consegue mais limpar.
vai para a cadeia alimentar e você come o plástico, e o plástico vai para dentro de você. Então, Vai para o sangue. Né? então é uma coisa assim, para mim assim, o plástico, né, o lixo, na verdade, ele é um reflexo da mente humana atualmente, né? Porque é como É uma fotografia da mente. você vira as costas para o lixo, né? É como se você vira as costas para os seus problemas, né? É como se o lixo não fosse o teu problema também, né? Sim, não, o lixo que eu descarto A prefeitura que é É, responsável, né? E isso tem a ver com consumo também, né? Consumo consciente, né? Quantas vezes a gente compra coisa que não precisa, compra coisa com muita embalagem, né? sim. É só reparar, né? Em casa, por exemplo, tem lá o lixo limpo, sábado é o dia que passa para recolher o lixo limpo lá no meu bairro, né? E eu fico vendo, é um cesto desse tamanho toda semana. Eu sozinho. Eu que não peço comida por aplicativo, que é um montão de lixo. Você vê, eu vejo Sim. os meus vizinhos que pedem, cada vez que o cara vai no dia seguinte, é uma pilha de coisa, de embalagem para comer em casa. Então, é uma loucura, né? Você mudar hábito é muito difícil, né? Mas você percebe que esses hábitos ruins, eles entraram muito bem, assim, na nossa facilidade diária? Sim, ninguém questionou. Não. Agora questiona-se como tirar. Ainda não questiona-se também. Você fica em casa, você toca o teu aplicativo ali, abre o aplicativo, chega na tua casa 20 minutos depois, a comida, você não saiu para comer, né? Você falou, eu não me desloquei, então não teve emissão de CO2, melhorou o trânsito, tá bom, mas e a embalagem? É, Não adianta, a gente causa impacto, né? Qualquer coisa que a gente faça causa impacto ambiental. Todo mundo deixa uma pegada aqui, não tem como. Mas você pode repensar algumas coisas, né? Ninguém está falando que você não pode pedir uma comida de vez em quando e tal. Mas o Japão não existe lixo, né? Não existe o conceito de você jogar lixo na rua e alguém pegar. Você leva para tua casa e na tua casa você separa e você dá o destino. sim. E lá eles reciclam tudo, né? O plástico, inclusive, e tal. E o plástico que não é reciclável, eles queimam, esse gás é tratado e ele vira como se fosse um pedacinho de vidro que vira asfalto. Então, zero o impacto. Mas Eles já lidam com esse problema do lixo há muito tempo. e a impressão é que o Brasil ainda não lida com isso. Por quê? Porque eles não têm espaço, né? Então, a verdade Então, é essa. Então, de novo, a gente fala, a escassez educa, né? Eles talvez, não sei, né? Se o Japão fosse do tamanho do Brasil, talvez eles não iam ter essa excelência, assim, né? Mas mas eu acho que também não precisa. a cultura japonesa é muito forte de educação, né? Outro dia o Roberto estava me falando, quando os japoneses chegaram em Santos em 1910, lá o primeiro navio com a migração japonesa para São Paulo, o primeiro ato que eles fizeram quando chegaram do Brasil foi fazer uma escola. Então, isso aí já diz tudo, né? Aqui no nosso governo, a gente está vendo aqui briga de poder, disputa política, privilégios, perseguições, guerras ideológicas, e as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão sem educação, os jovens estão esquecidos, Sim. e esses gestores, governantes, estão mais preocupados em fazer um acordo político para sobrar dinheiro e para suas regiões do que propriamente resolver a questão da educação, da saúde, da violência, da Como alimentação. você vê tudo isso, sendo que você tem a oportunidade de ver como espectador mesmo do planeta Terra, né? Porque eu acho que quando você está planejando as viagens e durante as viagens, você é espectador disso. É interessante você falar isso para mim, Fran, porque
Quando eu viajo, né, e fico longe da mídia, fico sem ver notícias 6 meses, assim, é interessante porque eu começo a enxergar a nossa vida com uma clareza muito maior do que quando eu estou aqui abastecido pela mídia. Esse excesso de informação, ele não ajuda muito a gente a organizar a nossa mente. Aliás, ele cria uma confusão, muita negatividade e tal. Então você não fica livre para pensar coisas que vão gerar alguma coisa produtiva, alguma coisa inteligente, né? Quando eu estou fora, a minha conexão está muito mais limpa, está muito mais apurada. Eu consigo ter muitas ideias de coisas que eu, quando eu volto, eu posso fazer, sabe? Você começa a olhar o mundo também com menos julgamento, sabe? Você começa a olhar o planeta assim, a gente está numa escola mesmo. Essa escola tem gente que está mais adiantada, gente que está mais atrasada. Para quem está adiantado é difícil olhar para a pessoa que está atrasada. É muito fácil cair na tentação do julgamento, da acusação, mas nada disso vai ajudar, né? E... Mas isso cria uma negatividade, né? E então, Cria uma negatividade e também tira o foco das coisas realmente importantes da vida. sim, Mas, pra quê? Pra quê? Você entra num ritmo que você deixa de questionar. sim. O que você... E outra, as pessoas vão perdendo a esperança, né? As pessoas vão Sim. entrando na descrença, que eu acho que é a grande frustração do espírito, da alma, né? De um ser, é saber que aquela pessoa perdeu a esperança ou perdeu o entusiasmo da vida ou não acredita mais em nada. Que ela está ajudando esse sistema obscuro a prosperar. Porque se a pessoa fala, eu não acredito mais em nada, eu não acredito no ser humano. Bom, ela está ajudando todo o Sim. lado obscuro a prevalecer. Sim. Não tenha dúvida que é difícil, que é desafiador. Mas basta ter um pouquinho de honestidade com você mesmo e falar assim, bom, mas se eu nasci aqui, né, pode passar pela cabeça que eu escolhi estar aqui. Eu já sabia que esse lugar ia ser desafiador. Eu vim trazer alguma coisa, eu vim trazer um pouco de luz, um pouco de consciência. O que eu posso fazer para ajudar? Você não vai solucionar o mundo, mas alguma coisa por você pode fazer. Começando por você. Né? Então, a desesperança é um fracasso total. A minha palestra, o nome da palestra é O Sucesso é uma Experiência Coletiva. O fracasso é uma opção individual. Então, nós não fomos projetados para fracassar. Fomos projetados para criar prosperidade. Mas nós também somos livres para escolher o que não é. É o que você planta, cara. Se eu não tiver consciência, se eu não tiver essa consciência que tudo que vai acontecer com você é resultado de você próprio. Mas esses são os degraus dessa escola. Tem uma turma que vai fazer repetir de ano, vai fazer, como se diz assim, vai ficar pendurado, vai fazer dependência, vai fazer... Porque vai precisar aprender várias vezes, né? Então tá tudo certo também. Também tá certo. Porque a gente não tem compromisso com erro e acerto. A gente tem compromisso em experimentar. O erro e acerto... Essa semana em terapia, eu escutei uma coisa que me mexeu muito. E ele me falou assim, no final dessa vida, vai contar mais o que você fez por você, em termos de aprendizado, de cura, de busca, nesse sentido, do que tudo que você faz pelas suas filhas. É você com você que conta.
Entende isso? E isso me levou para uma reflexão que é o que você está falando agora. Que a gente escolhe o que a gente faz. E tá tudo certo se a gente não fizer também. Cada um veio com, Sim. né? Essa coisa de falar tudo bem é porque normalmente a maioria das pessoas carrega a culpa, né? Sim, E a culpa vem dessa insatisfação de que no fundo tem algo que você delegou ou que você deixou de se apropriar, que era para você, e você sente isso, né? Isso fica lá no fundo, né? Mas isso vira uma culpa. E muitas pessoas não têm a clareza de que esse mecanismo funciona dessa forma, e para aliviar a culpa, elas passam seres acusatórios, né? sim, Porque ela vê no outro aquilo que ela sim. que tem dentro dela que ela não consegue assumir que é verdade, ou ela nem consegue ter força para entender que é ela que está projetada no outro. Então, normalmente a acusação ou, né, você vê nas redes sociais, eu brinco, o Instagram parece um confessionário de padre. Pelo perfil de uma pessoa, você consegue perceber que o que ela está falando ali, ela está confessando, que é exatamente o contrário. Né? Ela fala uma coisa, pode inverter e ter certeza. Se ela está falando para ela. Então, o ser humano é muito ingênuo assim nesse sentido, né? A gente às vezes acha que é esperto, inteligente, mas nós somos muito facilmente controlados. Né? E o que nos mantém no controle é a falta de humildade da gente assumir essa nossa ingenuidade. Se você tiver um pouco de humildade, falar, não, eu sou ingênuo, E eu de você se achar que você precisa também disso, né? também, Mas não precisa. também, né? Então, é, eu sempre coloco foco nisso, né? Porque eu falo muito da mente nas minhas apresentações, e eu escrevo muito sobre isso, porque quando a gente está no mar, velejando, a gente está velejando no mar, nós estamos cruzando um oceano, mas nós estamos cruzando o oceano da mente, junto. Porque você está lidando com coragem, você está lidando com traumas eventuais que podem aparecer, com registros, né, da tua mente. E, e o mar, quer dizer, a água salgada, a água entra em qualquer fresta, né? Você sabe disso, né? A água, quando ela quer entrar, ela entra. É difícil segurar a água. E a nossa mente é igual. Se você tiver um medinho, vai entrar, é ali que vai vazar. Então, o que realmente é importante para nós nas viagens é a gente ter o controle da nossa mente. O controle não é o controle como a gente entende. É você saber que aquilo reage daquela forma e como você tem que lidar. Não é que você não vai sentir. Você vai sentir o medo, você vai sentir a insegurança, tá? Mas é como você vai lidar. Não tem como você não sentir, né? Isso aí também já é uma ilusão, né? Ninguém, né, que está vivo nesse planeta não vai falar que não sente medo. Mas tem um medo que é um medo que te preserva. Sim. E depois tem um medo que te boicota. Então esse medo não pode acontecer no barco, de jeito nenhum, porque você está lá precisando da tua saúde mental para tomar decisão. Né? Você tem um companheiro para cuidar e vice-versa. Tem que fazer a leitura da natureza, tem que tomar decisão. Você está lidando sob pressão, você tem uma tempestade de noite, você tem que fazer coisas, né? Nossa, é uma tempestade de noite. Uma noite, então, pode durar 4 noites, dependendo da tempestade, né? Então, é dia, noite, dia, noite, dia, noite, molhado, barco aberto, não tem dentro, né? Você está amarrado no cinto de segurança, velejando, sem dormir, próximo da exaustão. Então, é nessa hora que você entende
O como é a tua mente, é importante você ter uma mente saudável. E se ela não for saudável, ela vai aparecer claramente. Então, lógico, se você pegar minha primeira viagem, não vou dizer que ela foi uma viagem mais fácil, mas pelo fato de ter sido uma viagem pelo Caribe, depois costa brasileira, tal, a temperatura da água está 27 graus, os acidentes eles são mais fáceis de serem resolvidos do que uma viagem polar, onde a água está a 1 grau, menos 1 grau, a temperatura está menos 20 graus. Quer dizer, ali é um limite muito diferente. E eu não fui. Então, quando eu fui para uma viagem polar, que foi a terceira, eu já tinha feito 2 viagens. Então, eu já estava um pouco mais assim treinado para saber como eu lido com o cansaço, com a fadiga, com a falta de sono, com o desconforto, com uma alimentação diferente, com o próprio mar, com a própria com a tempestade, né? Assim, né? Mas é curioso te falar uma coisa. Como eu li muita coisa quando era jovem, de exploração, de volta às expedições, né? As descobertas das navegações, né? A própria história do Fernando de Magalhães, todas as grandes navegações. E você é jovem, você fica imaginando, né? Aqueles caras naqueles barcos 500 anos atrás, precário, né? E quando tinha assim um texto, uma narração de uma tempestade, eu tinha uma curiosidade. Eu falei, meu, eu preciso viver uma tempestade. Eu preciso ter uma experiência de estar no mar para saber como é que era. Você desejava? Muito, muito. Eu quero viver uma tempestade à noite. Eu quero saber como é que é. Eu até muitas vezes já me perguntei, né? Talvez eu já tenha vivido outras vidas e tenha experimentado isso, né? Que seja uma forma nostálgica de eu reviver algo, né? E eu várias vezes eu vivi isso, né? Mas ao mesmo tempo também tinha uma alegria muito grande de varar a tempestade, né? Conseguir depois de 3 dias pegar um mar calmo, e falar, nossa, graças a Deus passou tudo isso, a gente conseguiu, né, lidar com tudo aquilo. E aí o texto é um texto bastante forte, aquele registro é um registro profundo. Aquilo te leva a pensar outras coisas que você nunca pensaria. E o mais importante é você descobrir que tem dentro da gente, no meu caso, eu vou falar na primeira pessoa, né? Tem um outro Beto dentro de mim que eu desconhecia. Como tem dentro de você uma Fran que talvez você desconheça, e essa Fran vai surgir dentro de uma situação difícil. Você se surpreenderia, ou talvez já tenha acontecido isso, de você falar, nossa, não sabia que eu tinha essa força. Então, é interessante porque quando acontece isso na sua vida, você começa a ver que as tempestades da nossa vida, né, fora as tempestades oceânicas mesmo, da natureza, elas têm um sentido, elas têm um propósito, elas vêm despertar a gente. Então, e é interessante, eu já escrevi, tem um vídeo meu falando sobre isso, eu falo, a tempestade pode ser o lugar mais seguro que você pode estar. Porque a tempestade ela tem uma propriedade interessante. Ela te mantém 100% no presente e 100% atento. E depois eu comecei a pensar sobre isso, né? E falei, pois é, todas as vezes que aconteceu um acidente no mar ou coisas que a gente errou, a gente está distraído. E não era uma tempestade. Então, o que é arriscado? É você não estar atento. Não é a tempestade, não é a É o calmaria. mar calmo. Mas é estar desatento, né? Tá Se desatento. você estiver atento também no mar calmo, não vai ter problema. Mas é a desatenção, é você não estar no presente. E aí, quando você fala em não estar no presente, a gente vai para a nossa vida moderna, onde a gente está aonde? Está estimulado aí, nossa mente está aonde? Está na tela, está não sei aonde, e você está andando distraído. Mas tem um mundo que não está distraído. Tem um mundo que está andando aí e que tem coisas que estão chegando e que você tem que estar atento, ou não. Quem está atento vai estar mais preparado para as próximas tempestades, né?
podem ser várias na nossa Sim. sociedade. Então, a desatenção, ela é uma forma, não é uma forma, eu diria assim, é um estado muito perigoso para a sua mente. Você está correndo muito risco. O preço pode ser alto. Para a mente. Porque na hora que acontece, pode vir o pânico, o medo, a falta de capacidade de você analisar com coerência, com clareza, com serenidade. Mas se você está atento e está vendo os sinais, você está ligado de que tem algo chegando. Então você se prepara. Estar presente, né? O que é difícil, o que a gente está falando. Sim, Tá aqui, ó. sim, Agora eu mas tô aqui sentada nessa mesa. É aqui. E por isso que o ser humano é controlado. Porque ele todo o tempo ele está, vamos dizer, um passo atrás. Ele está na reatividade. Basicamente porque a gente delega nosso poder. Quando você está desatento, você está delegando o teu poder. Sim. Toda vez que você delega teu poder, você é controlado. Politicamente, espiritualmente, socialmente, sempre. E No eu mar, acho que conseguir ter essa noção, essa percepção e sair disso eu acho que é o que tem- faz a vida incrível. Sair tem que disso. treinar, né? Treinar. Tem que treinar, prestar atenção. O mar me ajudou bastante nesse sentido, né? Porque a natureza é a nossa conexão. Aprender com a natureza é aprender com você, né? Então, e é simples. A gente é parte do sistema, a gente não é um serzinho que caminha sobre o sistema. Não, A gente é. não, mas é nesse sentido que eu gosto do meu barco. Para a gente viver nos elementos. Eu estou exposto, né? Eu não tenho dentro. Então, se chove, molha, se neva, eu sinto frio, se faz calor, eu sinto muito calor. O fato de você se relacionar com os elementos da natureza te fazem se sentir mais próximo a ela, sabe? Essa ideia da proteção não é uma ideia que me agrada muito. Tão próximo quanto vulnerável. Sim. Porque sempre gostei, né? É uma coisa que eu trago desde moleque, assim, sempre gostei de acampar, ficar na natureza. Eu gosto da natureza, por exemplo, a gente agora está com esse calor aqui e tem uma frente fria forte subindo, né? Eu gosto de olhar lá no sul as imagens, o contraste do frio com o calor, gera tempestade, gera muito vento. Eu sou fascinado por isso. Eu sou fascinado pelas manifestações da natureza, assim. Ele falou que ia chover segunda-feira. Vai chover. E daí, acho que ontem eu fui correr. Sim. E eu falei pro meu treinador, segunda-feira vai chover. Daí ele falou, mas quem que falou? Eu falei, a pessoa que falou sabe. Não, mas eu não preciso ser, hoje em dia... Não, mas Não, a sua previsão do tempo tem que ser mais qualificada. não, porque a frente fria está subindo, você vai vendo pelo satélite, você vê os mapas, né? Você já vê o que está acontecendo no sul, né? Às vezes ela para, né? Ela fica bloqueada, mas essa está muito forte, ela vai chegar. Esse ano todas as frentes subiram. Já está vendo um padrão, foi um inverno frio, né? Então ela já está num padrão desse ano que dá para falar, essa aqui vai vir para E arrebentar. tá seco aqui mesmo. Tá, Tá então... mais do que em outros lugares. Tá Sim. 9% a umidade. Mas antes da frente fria é normal que fique seco, assim, esse vento quente e tal, é o pré-frontal. Agora, amanhã à noite, domingo, já deve começar a mudar o tempo. E segunda, com certeza, em São Paulo, vai estar frio, vai chover. Terça-feira
Quarta-feira vai ter 10 graus em São Paulo. Nossa, eu vou para São Paulo essa semana. Vai estar gostoso, frio e chuva. Eu gosto. Eu também, maravilha. Tem que ir para lá. Beto, fala um pouco da sua palestra que acontece nesse domingo. A palestra é quase um amadurecimento, eu diria assim, porque como eu faço palestra há muitos anos, as viagens foram acontecendo, né? Eu fui aprendendo a contar as minhas experiências de um jeito diferente, né? E também cada vez tinha mais assunto, né? E aí eu também comecei a ter que restringir, porque senão eu ia ficar 10 horas num palco, né? E hoje eu resumo as 8 viagens numa sequência cronológica e cada vez que eu termino de contar a primeira viagem, de um jeito bem didático, falo, olha, essa primeira viagem me ensinou 2 coisas, e eu falo. Aí vem a segunda viagem. Essa foi importante porque eu aprendi isso. Nessa terceira viagem, a gente teve uma experiência dessa natureza, isso aqui me despertou para isso aqui. Então, vou indo, e no final eu faço um fechamento, onde eu conecto o propósito, a minha origem como filho de um velejador, a minha busca pela imagem do meu pai, que faleceu, e eu fui buscar o meu pai no mar, o que eu fui procurar. Então, não é muita gente pensa que vai ler minha palestra, vai assistir minha palestra, vai ficar um assunto para velejador. Não, pode ser para velejador, pode ser para quem nunca viu um barco na frente, não é para qualquer pessoa. É sobre vida. Sobre vida, né? Eu comecei a escrever um texto onde eu falo que as minhas viagens, eu fui encontrar a minha imaginação. O que eu imaginei foi o que eu criei. Eu fui lá encontrar aquilo que eu criei. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão escutando. É muito simples. Essa frase não é minha. A segunda viagem que nós fizemos pela Patagônia, eu tinha um companheiro argentino que já faleceu, o Santiago Isa. E quando eu contratei o Santiago, eu contratei um cara que eu não conhecia, que não tinha muita experiência de vela, mas que tinha um entusiasmo, uma força, uma presença enorme. E ele trouxe para a viagem um espírito muito de guerreiro, de muita determinação, de alegria, né? E ele ganhou a vaga dessa viagem quando ele falou uma frase: todo barco que parte tem que chegar. E quando nós fizemos o livro em homenagem a ele, a abertura do livro tem essa frase: todo barco que parte tem que chegar. E essa é uma frase que pode parecer simples, mas ela tem para nós um sentido muito grande, porque essa segunda viagem pela Patagônia, né, Cabo Horn, por baixo da América do Sul, durou 170 dias. Foi uma viagem dura, fria, muita tempestade, muito mau tempo, chuva pra caramba, neve. E foi uma viagem linda ao mesmo tempo, né? Então, chegar no final dessa viagem no Rio de Janeiro, né, 170 dias depois, internamente foi uma conquista muito grande para nós, né, nós 4. São 2 barcos também. E essa frase, ela expressa o sentimento do Santiago. Foi um cara que entrou na viagem sem um conhecimento técnico muito grande, mas com esse espírito. Então você vê que nessa hora, o que é mais importante, né? O conhecimento técnico ou um espírito vencedor, o quanto você quer, né? Então, não basta saber, você tem que querer. Acreditar, né? Sim, sobretudo, né? Então, essa para mim acho que é uma mensagem do Santiago. Que bonito. Viu? Chegue, né? Queira e parta. Tem que partir. Muito obrigada por essa conversa maravilhosa. Muito obrigado a você. Com certeza. Foi um prazer.
Está no ar o Podfran. Gente interessante sempre vem. Histórias que prendem a atenção. Conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender. Com as celebridades te surpreender. Podfran, história de vida. Podfran, acontecimentos. Podfran no YouTube.